Boa tarde. Vou esperar aqui mais alguns minutinhos para a gente poder começar a nossa aula. Já quero que você me dê um retorno a respeito da imagem, do áudio, se está tudo ok. É importante a sua participação. Estamos com o pessoal chegando. Vou esperar mais um pouquinho só para a gente, que o pessoal não perca muita parte da aula. Pessoal chegando. Por favor, me dê um retorno a respeito do áudio, se está tudo ok, o áudio, imagem, para que a gente possa iniciar a aula. Eu preciso saber se vocês estão ouvindo. Alguém pode me dar um retorno? Pode ser pelo bate-papo, se o áudio está ok. Certo, então tive o retorno aqui que o áudio está ok. Maravilha. Então, hoje a nossa aula é a respeito da fé salvadora e do arrependimento para a vida, né? Então, são dois capítulos aí da Confissão de Fé de Westminster. Nós vamos tratá-los hoje. Espero que a gente consiga caminhar bem aqui e dê tempo de fazer a exposição. Caso você tenha dúvidas, fique à vontade, pode usar o bate-papo aqui do próprio YouTube, ou aqueles que têm o meu número no WhatsApp podem me mandar aí mensagem por WhatsApp. Tá? Então são dois capítulos, de uma certa forma eles estão relacionados, nós veremos isso. E antes de nós iniciarmos, né, já peço que você fique com a sua Bíblia ao lado. Se você usa no aplicativo, já deixa ela aberta, porque nós vamos navegar bastante nas Escrituras hoje, né? Uma doutrina ela só é válida se ela tiver base bíblica, né? Então, fique com as Escrituras próximas aí a você, para que a gente possa caminhar bem juntos. Então, vamos orar para iniciar esse momento. Pai, muito obrigado por mais esse dia de vida, por mais essa semana que tem início. Obrigado pelo privilégio do Senhor nos ter chamado para si, do Senhor ter nos salvado. Muito obrigado pela obra que Teu Santo Espírito tem feito em nossa vida e a obra maravilhosa que Jesus Cristo fez por nós. Obrigado pelo privilégio de podermos prestar culto a Ti e nos reunirmos para aprender mais da Tua palavra. Muito obrigado por isso, Pai. Obrigado pela Sua graça, pelo Seu amor, pela Sua misericórdia, pela forma como o Senhor tem cuidado de nós durante esse período. Ajuda-nos, Senhor, a entender a Tua palavra, a entender os ensinamentos contidos nela. Se o Teu Santo Espírito não trabalhar em nós, dificilmente entenderemos e, com certeza, não aplicaremos na nossa vida. A compreensão plena e adequada das Tuas Escrituras vem somente através da ação do Teu Santo Espírito. Ajuda-nos nisso, Pai. Ajuda-nos nesse momento, que tenhamos um momento proveitoso, possamos ser edificados na Tua palavra, que possamos colocar isso em prática. Peço pela nossa nação, pelos nossos governantes, que o Senhor continue os conduzindo, dê a eles sabedoria. Pai, pesa a sua mão sobre aqueles que têm feito uso político de uma situação tão devastadora e sustente e fortaleça aqueles que têm feito a gestão de uma forma adequada. É no nome do Teu Filho que nós oramos e agradecemos. Amém. Então vamos lá, vamos ver aqui
Vamos começar aqui a nossa aula. Eu quero combinar com vocês o fluxo de hoje. É basicamente a mesma dinâmica que a gente tem feito nas outras aulas, né? Então eu vou começar com uma revisão. Espero que vocês já estejam ficando carecas aí de saber. A ideia é de passar a ordem da salvação, um breve resumo para que a gente possa ir internalizando isso. Nós teremos hoje 2 capítulos, e aí de tempos em tempos, né, eu paro para poder conferir aqui se tem alguma pergunta, né, por favor mande suas dúvidas, eu vou conferir o YouTube, vou conferir o WhatsApp, existe um delay, né, existe uma diferença um atraso na chegada do vídeo para vocês e do retorno de vocês para mim, então eu vou estabelecer alguns marcos e vou parando e vou respondendo, né, o que eu souber responder eu respondo, o que não eu depois pesquiso e a gente dá um jeito de conversar sobre o assunto. Então vamos lá, ordem da salvação, ordo salutis, né? Então, na eternidade, Deus, na sua sabedoria, na sua perfeita sabedoria, santidade, amor, justiça, misericórdia, aprove a ele eleger alguns para que fossem salvos, né? Essas pessoas, esses eleitos, num determinado momento da sua vida, eles são chamados, né? Nós veremos que esse chamado ele acontece através da pregação da palavra de Deus, e eles são chamados eficazmente e eles respondem a isso. Essa resposta se dá porque o Espírito Santo, então, regenerou o coração dessa pessoa, colocou vida no coração dessa pessoa, que ela estava morta espiritualmente, vimos isso em Efésios 2:1, e uma vez que esse coração ganha vida, ele reconhece o seu estado de miséria espiritual, ele reconhece o seu estado de pecado, aquilo que ele tem vivido de uma forma indigna, né, de uma forma que não agrada ao nosso Senhor. Essa pessoa, então, ela se arrepende, ela tem um momento de conversão, ela muda o rumo, né, o rumo da vida dela é mudado, ela, então, reconhece os seus pecados, se arrepende desses pecados e se prostra diante de Jesus Cristo. O Espírito Santo aplica, então, a obra da justificação nessa pessoa, na vida dessa pessoa. Ela é, então, agora justificada pela obra de Jesus Cristo, que foi aplicada pelo Espírito Santo. E aí, então, na sequência, nós somos adotados por Deus. Então nós somos filhos do Deus Pai, filhos adotivos, e somos adotados e vivemos então em comunhão com o nosso Pai e com o nosso irmão Jesus Cristo. A partir do momento que nós entramos nessa vida, nós somos então santificados. E essa santificação ela acontece de 2 formas, ela é posicional e ela é processual. Ela é posicional no sentido de que em Cristo, uma vez que eu estou em Cristo, eu sou considerado santo por Deus, os meus pecados, os meus débitos são deixados de lado, então a justiça de Cristo é que Deus vem na minha vida. Então, de forma pontual eu já sou santo, mas ao mesmo tempo eu também estou sendo conformado à imagem de Cristo durante essa vida. Então nós passamos pelo processo de santificação. Então, nós já somos santos e estamos sendo santificados, né? Estamos sendo conformados à imagem de Jesus Cristo, conforme Romanos 8:29. E nós sabemos também que ao longo dessa jornada nós seremos sustentados pelo Deus Pai e por Jesus Cristo, através da ação do Espírito. Jesus Cristo, lá em João 10, fala que nós estamos na mão dele, aqueles que o Pai os deu, ele jamais lançará fora. Aqueles que ele recebeu do Pai, ele não lança fora. E da mão dele, da mão do Pai, ninguém pode tomar. Então nós somos o quê? Preservados. E porque nós somos preservados por Deus, nós então perseveramos, salvos até o final. Nós perseveramos para a obtenção completa da salvação, quando Cristo voltar ou quando nós morrermos, né? E então em glória, no estado de glória, no novo céu e na nova terra, vivendo diante do nosso Deus, nós seremos glorificados e não mais sofreremos a influência do pecado. Nem o nosso corpo, nem a nossa volição, a nossa vontade sofrerão essa influência do pecado. Então aqui nós vimos a
ordem da salvação. E hoje nós vamos começar então falando da fé salvadora. Olha só o que a confissão de fé sistematiza, né, a partir das Escrituras, o que é a fé salvadora. Né? Ao longo dos capítulos anteriores, essa fé já foi citada, mas ela ainda não foi definida, e ela é definida aqui no capítulo 14. Né? A graça da fé, por meio da qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação da sua alma, é obra que o Espírito de Cristo faz no coração deles, e é ordinariamente operada pelo ministério da palavra. Essa fé é aumentada e fortalecida pelos mesmos meios, bem como pela administração dos sacramentos e pela oração. Então, são 4 linhas, mas muito ricas em termos de conteúdo. Né? Eu vou passar aqui algumas perguntas para a gente debater. Eu debatendo não dá, né? Mas para eu explicando, e depois, após as perguntas, eu faço algumas outras considerações. Né? Então, a primeira pergunta é: qual que é a finalidade da graça da fé? E para isso a gente vai abrir lá em Hebreus capítulo 10, Hebreus capítulo 10. Peço que você abra lá, verso 39. Hebreus 10, 39. Então está escrito assim na palavra do Senhor: Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então a gente vê aqui que o propósito, né, a finalidade da fé é a conservação da alma. Né? Então a gente está falando aqui de fé salvadora, aquela fé que repousa em Cristo Jesus. E aí a gente precisa entender que essa fé, ela é uma graça. Se ela é uma graça, não é algo que eu conquisto por mim mesmo, é algo dado por Deus. Né? Nós vamos ver que isso é uma obra da ação do Espírito Santo. Né? Olha só essa segunda pergunta: qual é o meio ordinário? Né? E aqui o ordinário, o sentido de comum, né? Uma palavra que ganhou umas conotações distintas do seu significado real no nosso tempo. Né? Então, qual é o meio comum da operação do Espírito Santo na geração da fé no coração dos eleitos? Então aqui eu já faço uma afirmação, que é o Espírito Santo quem gera fé no coração dos eleitos. Isso a gente não tem como fugir, está na Bíblia, e com a Bíblia a gente não discute. Né? Então, qual é a forma, né, comum, qual é a forma ordinária, né, que normalmente Deus age? Não é que Deus não possa fazer de forma extraordinária, Deus pode, né? Mas normalmente ele age assim em outros tipos de ambiente, em ambientes isolados, em ambiente onde a escritura ainda não foi traduzida, enfim, em outro tipo de contexto. No nosso contexto, qual é a forma comum que Deus age? E para isso, vamos abrir lá em Romanos 10, capítulo 10, né, verso 14, e depois nós leremos o 17. Romanos 10, 14 e depois 17. Então está escrito assim na palavra de Deus: Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Veja, esse texto ele é muito claro, né? Que uma pessoa só pode invocar, ela só pode crer aquilo que ela ouviu, aquilo que alguém pregou. E olha só, o verso 17 deixa mais claro ainda, né? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Meus irmãos, esse texto deixa muito claro de que a forma ordinária, a forma comum, a forma usual de Deus colocar a fé no coração de alguém, pela ação do Espírito Santo, é através da pregação da palavra dele. É através da exposição das Sagradas Escrituras. Por isso que uma igreja séria, uma igreja bíblica, ela tem como o seu elemento central a exposição das Escrituras. É por isso que num culto bíblico, né, no nosso caso o culto reformado, ele tem o seu ápice na exposição das Escrituras. É por isso que ela ocupa um papel central, porque é através dela que Deus coloca a fé no coração dos eleitos. Nós veremos que também
é através dessa pregação que Deus fortalece essa fé, né? E muitas pessoas têm tentado encontrar métodos alternativos para a geração de fé. Por exemplo, em eventos evangelísticos, alguma coisa do tipo, fazem teatros, fazem diversas outras coisas. Mas, meus irmãos, se isso não vier seguido pela pregação do Evangelho, se isso não vier seguido pela exposição das Sagradas Escrituras, isso de nada resolverá. De nada resolverá. Por quê? Porque é pela pregação da palavra de Cristo que a fé vem. Isso está em Romanos, e com a palavra de Deus nós não podemos argumentar, né? Não tem argumentação. Ela é a verdade inspirada e dada por Deus para nós, nós apenas devemos segui-la. Então, é importante que isso fique claro para que nós possamos valorizar cada vez mais o ministério da pregação da palavra. Valorizar esse ministério, aqueles que se afadigam nesse ministério. Vamos ver aqui que na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 2, ele está falando a respeito desse assunto. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. Ou seja, o crescimento para a salvação vem através do genuíno leite espiritual, que é a palavra de Deus. Em Atos 20, verso 32, a palavra de Deus fala: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar esperança a todos os que são santificados. Veja, nós somos edificados através da palavra de Deus. A geração da fé vem pela pregação, mas a palavra de Deus também nos edifica, né? Através da sua leitura, da meditação, do estudo das Escrituras, nós somos edificados. Mas você pode estar se questionando, falar: Léo, mas é meio estrito a gente falar que somente pela pregação da palavra que a fé vem, né? Pode parecer meio estranho para você, mas eu quero te trazer à memória Atos, capítulo 8, os versos 30 e 31. Aqui, só para contextualizar para você, é a passagem de Filipe e do eunuco, né? Então, Filipe é transportado por Deus do lado de fora da carruagem do eunuco, né? E aí Filipe correndo do lado de fora. Olha só o que diz o texto, né? Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Então, Filipe está correndo ao lado da carruagem do eunuco, ouve Isaías sendo lido, perguntei, eunuco, você está entendendo o que você está lendo? E olha a resposta do eunuco. Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. E ao restante da passagem nós sabemos que o eunuco vem a crer no Senhor Jesus Cristo, é batizado e tudo mais. Então, meus irmãos, a fé ela vem ordinariamente através da pregação da palavra de Deus. Então, se você quer evangelizar uma pessoa, é óbvio que você tem que dar exemplos, tem que testemunhar, mas a exposição da palavra, né? Você falar da palavra de Deus, aplicar a vida dessa pessoa, é o que Deus vai usar ordinariamente para que essa pessoa venha a crer, né? Caso ela seja uma eleita, né? E de que forma a nossa fé pode ser aumentada, né? A gente já leu Atos 20, 32, através da palavra de Deus, mas nós veremos que existem outros meios, né, complementares à palavra, de que a nossa fé seja aí fortalecida, aumentada, né? Romanos 4, 11 diz assim: e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhe fosse imputada a justiça. Veja, aqui está falando de Abraão, né? E ele recebe o sinal da circuncisão. A circuncisão ela era o sacramento, um dos sacramentos existentes no Antigo Testamento. Então, veja, ele é um selo da justiça da fé. Ele é algo, então, que fortalece, e aqui nós temos que aplicar para os sacramentos nos nossos dias. Quais são os sacramentos dos nossos dias, do Novo Testamento? O batismo e a Santa Ceia, né? Eles são definidos também como meios de graça. Eles são momentos através dos quais, quando nós participamos dignamente,
Deus age de maneira sobrenatural e pela sua graça nós somos alimentados e a nossa fé é fortalecida. O batismo, nós só somos batizados verdadeiramente uma única vez. Né? Então, nesse momento, nós recebemos ali um símbolo externo daquilo que já aconteceu internamente, mas... E aquilo, né, também existe uma ação sobrenatural no nosso coração, mas a gente só pode ser batizado verdadeiramente uma vez. E no restante da vida? No restante da nossa vida, nós vemos pessoas sendo batizadas, e isso anima a nossa fé, fortalece a nossa fé, porque nós vemos que Deus continua agindo, Deus continua convertendo pessoas, pessoas continuam se ajuntando à família da fé, e isso é algo maravilhoso. E nós também temos a Santa Ceia, onde nós não apenas entre aspas, né, relembramos a obra de Cristo, mas através da qual nós também somos alvo da ação divina. Né? Nós somos alimentados espiritualmente naquele momento. Então os sacramentos são chamados também meios de graça. Né? É uma forma como Deus derrama mais da sua graça na nossa vida ao longo da nossa jornada cristã. E o último texto dessa pergunta, Lucas 17:5, vai falar a respeito da outra forma de nós termos a nossa fé aumentada, fortalecida. Fala assim: então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Ou seja, através da oração. Através da oração a nossa fé é fortalecida, ela é aumentada. Né? Então nós temos aqui, se a gente pudesse falar assim, né, a receita, né, a forma como nós devemos seguir a nossa vida para que a nossa fé seja aumentada dia após dia. Leitura da palavra, ouvir pregações da palavra, participar dignamente dos sacramentos e orar a Deus, né? Entre outras coisas, né? Agradecendo, pedindo pela nossa fé, né? Então, deixa eu voltar aqui só para ver se faltou alguma coisa. Então, essa fé ela é uma graça, né? Os eleitos, então, são habilitados a crer, né? É uma ação do Espírito. Maravilha. Então, vamos para a próxima frase aqui. O próximo parágrafo diz: por essa fé, um cristão acredita ser verdade tudo que é revelado na palavra, por causa da autoridade do próprio Deus falando nela. Ele também reage de forma diferente ao que cada passagem em particular contém, obedecendo aos mandamentos, tremendo diante das ameaças e abraçando as promessas de Deus para esta vida e para a vida futura. Porém, os principais atos de fé salvadora são aceitar e receber a Cristo e firmar-se só nele para justificação, santificação e vida eterna, em virtude do pacto da graça. Então, vamos seguir aqui a mesma lógica, né? Quais as consequências dessa fé na vida do cristão? Uma vez que a pessoa tem a fé salvadora, o que isso vai resultar na vida dela, né? Quais são as consequências? Ou então, para quem vê de fora, qual a evidência de que essa pessoa tem uma fé salvadora? E o texto da confissão nos mostra que, em primeiro lugar, é crer que a Bíblia é a própria revelação de Deus, né? É como se Deus estivesse falando através dela, né? E ele de fato está, porque ele revelou isso a nós. Ele não fala audivelmente, mas ele comunica conosco através da sua palavra. E tudo que contém ali é verdade. Portanto, quando nós nos deparamos com coisas que não compreendemos, o problema está em nós e não nas Escrituras. Somos nós que temos com problema. As Escrituras jamais têm problema. Então, sempre quando eu converso com vocês, eu já parto do pressuposto que a Bíblia ela é inspirada por Deus, ela é inerrante, né? Ela é inspirada, inerrante, e aí, a partir então, tudo que ela me apresenta é verdade. Se ela apresenta duas verdades que eu não compreendo, eu as aceito, porque é o próprio Deus quem está falando. É isso que nós temos que ter em mente. E aí eu quero que vocês abram em Isaías 66:2. Isaías 66:2. Olha só, porque a minha mão fez todas as coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito que treme da minha palavra. Então veja, ao mesmo tempo que essa pessoa crê que a palavra de Deus é verdade,
ele também reage de forma distinta a cada tipo de mensagem contida. Então, aquilo que é mandamento, essa pessoa responde obedecendo. É uma reação natural. Então, é a palavra de Deus, ele está mandando, eu faço. Jesus Cristo diz que aquele que o ama é aquele que guarda os mandamentos, aquele que obedece os seus mandamentos. Nós vemos também que eles tremem diante das ameaças. O cristão é uma pessoa que deve temer ao Senhor, deve temer e tremer diante do Senhor. Ele é um Deus todo-poderoso, santo, né? E que também se ira. Ele se ira contra o pecado. Aqui o texto de Isaías fala que Deus olha para aquele que treme diante dele, da sua palavra. Nós precisamos ter uma reverência diante de Deus. Mas nós também abraçamos promessas para essa vida e para a vida futura. Coisas maravilhosas ditas para nós. Romanos diz que nós estamos sendo conformados à imagem de Cristo e que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Olha que verdade confortadora para o momento que nós estamos vivendo. Tudo provém de Deus e nada foge ao seu controle e tudo isso coopera para o meu bem. Quando lá na primeira carta de Pedro diz que existe uma herança guardada para nós e que Deus nos conduzirá a essa herança, que é a salvação, olha que coisa maravilhosa, para a vida presente e para a vida futura. Então, essa pessoa ela age, a pessoa que tem essa fé salvadora age de forma diferente, mas sempre em obediência e submissão à palavra de Deus. Agora, quais são então os principais atos dessa fé salvadora, O texto aqui coloca que é aceitar e receber a Cristo e firmar-se só nele para justificação, santificação e vida eterna, em virtude do pacto da graça. E aqui eu quero que você preste atenção, porque se você me conhece há algum tempo, já deve ter me ouvido falar isso mais de uma vez, que nós não aceitamos a Cristo, Nós nos entregamos a Ele. Como que poderia eu, um pecador, aceitar o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas? Parece que existe uma inversão de ordem nesse tipo de frase. E quando a gente olha aqui para o texto, ele fala em aceitar e receber. Só que aqui não é nesse sentido de salvação que as pessoas pensam. Aqui é aceitar e receber a Cristo no sentido de entender, aceitar que é somente em Cristo a justificação, a santificação e a vida eterna, Por conta do pacto da graça. Não é que eu recebo, eu aceito a Cristo. Não. Eu aceito que é somente através dele que eu posso ser salvo. Porque quem precisa ser aceito somos nós. Não fomos nós que encontramos Cristo, foi ele quem nos encontrou. Éramos nós que estávamos perdidos e não ele. E aí vamos aqui avançar um pouco, até por conta do horário. Aí uma pergunta para você refletir, Você tem visto esses sinais na sua vida? Você tem crido na palavra de Deus como verdade? Você tem reagido de maneira diferente a essas passagens, a que cada uma propõe? Você tem entendido que é somente em Cristo e não nas suas obras, e em nada que você possa fazer, que descansa a sua justificação, a sua santificação? É através da obra dele que nós somos levados a essa vida. Então vamos aqui para o último parágrafo desse capítulo, E aí eu faço uma parada para perguntas, aí você pode ir escrevendo se tiver com dúvida aí. Há uma variação de graus nessa fé. Ela pode ser fraca ou forte. Muitas vezes, de muitas maneiras, ela pode ser atacada e enfraquecida, mas ela alcança a vitória. Ela amadurece em muitos até a obtenção de uma perfeita segurança em Cristo, que é tanto o autor como o consumador da fé, Então a primeira pergunta, existem graus de fé? Ali no texto fica claro que existem, O texto deixa isso muito explícito, que existem graus diferentes, mas vamos ver como que isso aparece nas Escrituras, Então abra lá em Mateus, capítulo 6, verso 30. Mateus 6, verso 30. Então aqui é uma passagem muito bonita, a respeito da ansiedade, Cristo contando aos seus discípulos que o Pai controla todas as coisas, e ele fala, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Veja, Jesus Cristo classifica a fé dos discípulos como pequena nesse momento do seu ministério.
Então eles ainda tinham uma fé embrionária, vamos colocar assim, uma fé inicial, iniciante, né? E quando nós caminhamos ali para Mateus 8, verso 10, uma passagem muito legal, quando um centurião, né, envia um criado ali a Jesus, e o centurião responde, né, o centurião relata, né, que existe ali um criado seu que está enfermo, e aí Jesus fala, não, eu irei curá-lo, e o centurião diz, não, mas não precisa não, só manda daqui que lá obedece, né? E aí olha só o que Jesus diz sobre essa fé, né? Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Então veja, é um sinal de que essa fé é grande, de que essa fé ela é maior do que as outras que ele tinha visto, né? Então existem graus de fé. E o que essa fé alcança, né? A gente vê que essa fé, por mais que ela possa ser atacada, enfraquecida pelas situações da vida, né? Pelas adversidades que surgem, ela pode ser de fato atacada, mas nós sabemos que essa fé alcança a vitória. E diferente do que tem sido pregado por hoje em dia, né? Que a vitória é conquistar os seus sonhos, conquistar uma casa melhor, um carro melhor, um emprego, ter dinheiro, ter a pessoa amada, enfim. Não é isso que essa fé alcança. A fé em Cristo não promete isso. Então vejamos o que os textos nos mostram, né, a respeito do que essa fé alcança. Lucas, capítulo 22, versos 31 e 32. Olha só, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Veja, a fé, ela, por mais que ela possa ser enfraquecida e atacada, ela alcança a vitória porque é Cristo quem intercede por nós à destra do Pai, assim como ele intercedeu por Pedro. Eu coloquei esse texto aqui, pois muitas vezes as pessoas entendem errado esse texto por achar que nesse momento Pedro ainda não era crente. Porque Jesus fala assim, quando te converteres, né? Nós precisamos entender que nesse momento Pedro já havia confessado que Jesus era o Cristo. E Jesus ainda fala para ele, olha, não foi carne e sangue que te revelou, foi o próprio Espírito. E só pode confessar com a boca que Jesus é o Cristo aqueles que de fato foram regenerados. Então Pedro já era crente nessa época. Ele já havia confessado Jesus Cristo verdadeiramente e reconhecido por Jesus Cristo por isso. A ideia aqui é que conversão ela é simplesmente uma mudança de direção. Então Jesus fala assim, olha, quando você se arrepender desse pecado, você vai fortalecer os outros. E é exatamente isso que acontece. Que pecado era esse? Era a negação, as 3 negações que Pedro faria de Cristo. E nós sabemos que após essas 3 negações, Pedro se arrepende, chora amargamente, e então ele se torna o líder dos apóstolos. É ele quem vai tomar a frente, é ele quem vai falar pelo colégio apostólico, é ele que vai estar sempre no primeiro plano, né? E vamos ver ali 1 João 5. 1 João 5, versos 4 e 5. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então a nossa vitória está em vencer as tentações do mundo, e estar em vencer esse mundo, e sermos salvos e chegarmos à glória. Né? Então a nossa fé alcança a vitória, e a vitória que condiz é a salvação, né? a vitória descrita, né? E aí uma parte que eu acho muito maravilhosa, né? Por que podemos ter perfeita segurança em Cristo? Ele fala que essa fé ela amadurece em muitos até a obtenção de uma perfeita segurança em Cristo. E por que eu posso ter essa perfeita segurança em Cristo? Hebreus 12, 2 vai nos dizer isso. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual estava, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Nós podemos confiar em Cristo porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. É Ele quem fez a obra, e é Ele, então, quem conquista esse direito e garante para nós esse direito.
É ele quem protagoniza a obediência, o sacrifício, a substituição, a ressurreição, né? E ele consuma de fato, né? Está consumado. E é por isso que nós podemos confiar nele. Agora eu vou dar uma pausa aqui, olhar ver se nós temos perguntas. Vamos lá. Então temos lá. A maturidade da fé é relativa. Por exemplo, um novo convertido em uma grande comunidade cristã pode demorar mais para ser considerado maduro do que alguém que em uma tribo indígena, isolada e idólatra? Olha, Everton, eu creio que a maturidade da fé, ela não é algo comparativo, né? Assim, ela é algo individual, é Deus quem vai alimentando essa fé, né? Então, dentro desse parâmetro que nós colocamos, a ideia de leitura bíblica, ouvir pregações, participar dos sacramentos, e pode ser que uma pessoa amadureça muito rapidamente e outras demorem muito mais. Isso é uma coisa que está dentro dos planos soberanos de Deus. Como que a gente pode ver isso? Olha, a gente pode ver através da vida de Paulo, né? Do momento de conversão de Paulo até o início do ministério, vamos ali 3 anos. Ou então dos apóstolos, como Pedro, do começo ali do ministério com Cristo, até quando é o Cristo ressurreto, e eles começam a atuar, são 3 anos. Em 3 anos, esses caras, esses homens de Deus, se transformam nos maiores plantadores de igreja da história. Né? Com uma fé já solidificada, uma fé, né, em alguns momentos eles vacilam, mas de forma geral uma fé muito sólida. Né? A gente olha para Paulo, ao longo da sua jornada, enfrentando as diversas adversidades. Né? A gente brinca que se fosse hoje, iam querer colocar Paulo numa terapia, porque ele estava sofrendo muito. E Paulo olha para isso tudo e fala, olha, não tem essa não. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Olha que fé madura, né? Isso mais avançado já na sua vida, mas em poucos anos. Enquanto isso, nós temos aqui hoje, a gente pode pegar na nossa realidade brasileira, pessoas que cresceram na igreja, né? A gente usa essa expressão, né? Nasceram na igreja, cresceram, estão lá com seus 50, 60, 70 anos e têm uma fé completamente infantil. Né? Paulo fala, né? Não lembro se era Paulo ou Pedro, mas olha, já era para vocês estarem comendo alimento sólido, vocês ainda estão no leite, né? Então eu não creio que a gente possa, né? É óbvio que pode uma pessoa numa comunidade grande, cristã, uma pessoa, por exemplo, que faça parte de Pinheiros, ter uma fé que demore mais a amadurecer do que uma pessoa numa tribo. Pode acontecer, obviamente que pode, né? Porque Deus pode ter propósitos diferentes para cada um deles, né? Essa pessoa numa tribo isolada, idólatra, Deus pode estar levantando um pastor em que sua fé precisa ser amadurecida rapidamente, né? Então isso de fato pode acontecer, né? Eu convivo com alguns irmãos no seminário que eles se converteram já numa fase ali, já na mocidade, e com alguns anos de caminhada na fé, às vezes menos de uma década de fé, e ele já está se preparando para ser pastor, firme na fé, conhecedor da Bíblia, da teologia, né? Enquanto você vê na igreja pessoas que nasceram lá, cresceram lá, 20, 30 anos de fé, e uma fé infantil, né? Então é possível que isso aconteça sim. Deixa eu ver que chegou aqui alguma coisa no WhatsApp. Tá bom? Nenhuma pergunta aqui. Maravilha. Everton, depois me dá um retorno, me fala se eu deixei claro aí a sua dúvida e vamos avançar aqui na aula. Então vamos lá, capítulo 15, né? A gente sai da fé, né? Da fé salvadora, agora para o arrependimento, para a vida, né? Então o primeiro parágrafo aí do capítulo 15 fala assim: o arrependimento para a vida é uma graça do Evangelho, doutrina essa que deve ser pregada por todo ministro do Evangelho, tanto quanto a da fé em Cristo. Então, olha só, pergunta, né? O arrependimento surge naturalmente, ficou meio estranho, meio repetitivo, né? Vou melhorar essa pergunta, mas o arrependimento surge naturalmente no homem natural, ou seja, no homem distante de Deus, no homem que está morto espiritualmente. Esse arrependimento, ele surge naturalmente? Vamos ver o que a Bíblia fala, vamos abrir em Zacarias. Porque o texto da confissão, ele nos diz que
O arrependimento para a vida é uma graça do Evangelho, né? Se ele é uma graça, ele não surgiu naturalmente, ele foi dado por Deus, né? O texto de Zacarias 12:10 diz assim: E sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, planteá-lo-ão como quem planteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Olha só essa profecia falando claramente a respeito de Cristo e da reação do povo diante dele, né? Veja que eles só conseguirão olhar e prantear e tudo mais porque Deus derramaria, né, o Espírito da graça. Então, o arrependimento para a vida é uma graça do Evangelho. É Deus agindo em nós, é por conta da ação dele em nós que nós nos arrependemos, né, dos nossos pecados. Olha o segundo parágrafo. Né? Por ela, né, o pecador, vendo e sentindo não somente o perigo, mas também a impureza e a odiosidade do pecado, porque ele é contrário à natureza santa de Deus e à sua justa lei. Abandona todos os seus pecados e se volta para Deus, com a compreensão de que Deus promete misericórdia em Cristo para aqueles que se arrependem. O pecador, de tal maneira, angustia-se por causa dos seus pecados e os odeia, e que resolve e se esforça para andar com Deus em todos os caminhos que ele ordena. Então, qual que é uma evidência, né, desse arrependimento para a vida? Vejamos Salmo 119, vamos ler o Salmo 119, a gente vai ler mais para frente Ezequiel em outra passagem, mas Salmo 119, versos 6 e 59. Olha lá. Então não terei de que me envergonhar quando considerarem todos os teus mandamentos. E o verso 59 diz: Considero os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Então, quando uma pessoa tem um arrependimento para a vida, quando ela se arrependeu da vida de pecado que ela vivia, o que ela faz? Ela considera os caminhos do Senhor. Ela abandona os seus pecados, e aquele que abandona não terá daquilo que se envergonhar, né? O salmista fala. Então, eu torno os meus passos os passos conforme aqueles que Deus está me conduzindo, né? Então, a evidência do arrependimento para a vida é, de fato, o pecador abandonar os seus pecados e se voltar para Deus, né? E de acordo com Ezequiel, vamos agora abrir Ezequiel, né? Ezequiel 36. Ezequiel 36, verso 31. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Né? Então, qual que é a reação de Deus diante do pecado? Ele as considera abominações, né? E ele coloca no seu povo reação de nojo. Né? Você tem que ter nojo daquilo que você praticava, daquilo que não agrada a Deus. Você tem que olhar com aquilo com pesar no seu coração, entender que aquilo é uma abominação diante de Deus. Né? E isso tem que impactar a sua vida. Né? Como tem impactado a sua vida quando você cria consciência do pecado que você tem cometido? Como que tem sido isso para você? Né? Reflita um pouco, né? Para que você possa ser edificado por essa palavra. Né? Então a gente vai ver que o pecador ele angustia-se, né, por causa do pecado, então existe uma tristeza, uma angústia decorrente dessas práticas, e ele resolve, né, ele odeia sentir isso, e ele resolve então se esforçar para andar com Deus, ele vai encontrar misericórdia diante de Deus. Né? Parágrafo 3º. Ainda que não devamos confiar no arrependimento como sendo, de algum modo, uma satisfação pelo pecado, ou seja, eu não estou satisfazendo o pecado, eu não estou pagando o pecado com o meu arrependimento. Ou que, em qualquer sentido, a causa do perdão dele, o que é ato da livre graça de Deus em Cristo. Contudo, ele é de tal modo necessário aos pecadores que sem ele ninguém poderá esperar o perdão. Então vamos lá, né? O arrependimento é a causa do perdão do pecado. Vamos abrir lá em Ezequiel 16. Ezequiel 16, versos 61 a 63.
Então te lembrará dos teus caminhos e te envergonharás quando receberes as tuas irmãs, tanto as mais velhas como as mais novas, e tas darei por filhas, mas não pela aliança, pela tua aliança. Estabelecerei a minha aliança contigo e saberás que eu sou o Senhor, para que te lembres e te envergonhes, e nunca mais falhe a tua boca soberbamente por causa do teu opróbrio, quando eu te houver perdoado tudo quanto fizeste, diz o Senhor Deus. Meus irmãos, aqui é uma coisa muito importante para a gente entender, porque é uma confusão muito comum. Eu não sou perdoado porque eu me arrependo. Por mais chocante que isso possa parecer, não é por isso que eu sou perdoado. Né? Porque se eu fosse perdoado pelo fato de eu me arrepender, isso seria um mérito meu, né? Uma conquista dessa obra de arrependimento. Né? E nós vemos que a confissão coloca, né? Ele sistematiza que esse perdão que nós recebemos é um ato da livre graça de Deus. É pelo fato de Deus ser gracioso que nós somos então perdoados. Né? E essa graça em Cristo, ou seja, através da obra substitutiva de Cristo. A gente viu na semana passada a ideia da expiação, né? Então, por conta da obra de Cristo, nós somos o quê? Perdoados. Então, não pelo nosso arrependimento, mas a confissão não para por aí. Né? Então, qual que é a causa do perdão? Romanos, capítulo 3, verso 24. Fala assim, sendo justificados gratuitamente. Então é de graça, né? Por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, né? Então, através da libertação que Cristo Jesus fez, nós somos perdoados. A nossa dívida é quitada, né? Então, o perdão ele acontece por conta da obra de Cristo e não por conta do nosso arrependimento. Mesmo não sendo a causa do perdão, o arrependimento é importante. Vejamos lá Lucas 13, 3. E aqui são as amarrações que as escrituras fazem, né, que parecem fugir à nossa compreensão em alguns momentos. Não eram, eu vou lá afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Olha que negócio aqui para a gente entender. O arrependimento, ele não é a causa do perdão, certo? Mas aquele que foi perdoado se arrepende. Essa é uma grande amarra, uma evidência daquele que foi perdoado é o arrependimento. Então, não é pelo fato de eu confessar o meu pecado, de eu me arrepender diante de Deus, que eu recebo perdão. Eu recebo perdão por conta da obra de Cristo. Mas uma vez que a obra de Cristo foi aplicada na minha vida, o Espírito Santo age em mim, naturalmente eu vou reconhecer os meus pecados e vou me arrepender desses pecados. Caso tenha alguma dúvida aí, pode escrever. Vou dar uma paradinha agora, esperar aqui, consultar, ver se tem alguma pergunta. Não, tranquilo, sem nenhuma pergunta adicional. Então vamos seguir aqui, já dá uma descansada na voz, né? Vamos seguir aqui para os últimos 3 parágrafos desse capítulo, né? Então tá lá, como não há pecado tão pequeno que não mereça condenação, assim também não há pecado tão grande que possa trazer a condenação sobre os que se arrependem verdadeiramente. Então vamos lá, aqui pode, essa frase aqui pode gerar algumas confusões na cabeça aí de vocês, né? A primeira delas pode ser a noção de que, peraí, tá me falando que esse texto sugere que exista pecadinho e pecadão? É exatamente isso, né? Existem níveis, né, de pecado, e aqui é importante que você compreenda. Todos eles ofendem a santidade de Deus. Todos eles, por menor que possam parecer, eles ofendem a Deus e merecem condenação. Então tá lá, porque o salário do pecado é a morte. Ele não fala, ó, o salário do pecado grande é a morte, o salário do pecado pequeno não é. Não. Todo o pecado tem como salário a morte. E aqui, só para você pensar, né? E olha só, os exemplos que eu vou dar, ambos são pecados. Tá? Então, uma pessoa que conta uma pequena mentira sobre uma coisa que ela não conseguiu fazer e ela inventa uma justificativa mentirosa para explicar o porquê ela não conseguiu, pode ser considerada
no mesmo padrão que um político corrupto que rouba milhões e milhões e mata pessoas por conta disso? Ou será que essa pessoa pode ser considerada no mesmo padrão de pecado daquele que é um estuprador ou um pedófilo ou coisa do tipo? Não, são pecados completamente diferentes, ainda mais porque as consequências são distintas. Então nós temos que pensar, né, a confissão de fé trata sobre isso, sobre a ideia de atenuantes e agravantes, né? Então o pecado ele é muito mais muito mais grave quando ele é cometido por pessoas mais maduras na fé. O pecado ele é atenuado, veja, ele continua ofendendo a Deus, mas uma forma de uma linguagem para a gente compreender. Quando uma pessoa nova na fé comete pecados que ela ainda não sabe, que são pecados de ignorância. Mas todos esses pecados merecem a punição de morte, né? E aí a confissão mostra, então, que não há pecado tão pequeno e nem tão grande, nem um tão pequeno que não mereça condenação, nem um tão grande que não possa ser perdoado. E qual que é aqui a segunda confusão que pode surgir? Você fala assim, Léo, mas tem uma passagem lá que fala que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. E é verdade. Só que olha o que a palavra, o que a confissão nos diz aqui, né? Ó, que possa trazer a condenação sobre os que se arrependem verdadeiramente. Então, qual é a ideia? O nosso entendimento a respeito do que é a blasfêmia contra o Espírito é a atribuição a uma obra feita pelo Espírito Santo e atribuir essa obra ao diabo, né? É o que o contexto ali mostra, né? Mas o mais importante para a gente entender é que uma pessoa que blasfema contra o Espírito, ela jamais se arrependerá. Então, resumindo, todo aquele que se arrepende verdadeiramente não blasfemou contra o Espírito. E uma vez que ele se arrependeu verdadeiramente, é um sinal de que a obra de Cristo foi aplicada nele, é um sinal de que ele foi salvo, né? É um sinal que ele tem a fé salvadora e tem um arrependimento para a vida. Não sei se ficou claro. Se não ficou claro, coloca aí no bate-papo que eu tento deixar mais claro, né? Então, a gente já falou que todos os pecados merecem condenação. E olha só o que o Romanos 8:1 fala, para trazer luz aí a essa discussão, né? Romanos 8:1 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, aqueles que estão em Cristo não possuem mais condenação. Mas veja, quais são as marcas daqueles que estão em Cristo? Eles reconhecem os seus pecados, eles se arrependem dos seus pecados, né? Eles têm uma mudança de vida, eles querem obedecer a palavra, etc, etc, etc. Então, nenhuma pessoa pode falar assim, eu sou de Cristo, né? Eu não tenho nenhuma condenação mais nas minhas costas, mas a pessoa não mudou de vida. As evidências da fé salvadora e do arrependimento para a vida não estão presentes, né? Então isso mostra um sinal aí de incoerência. Então, quinto parágrafo aqui, vai mandando dúvida se você tiver. Os homens não devem se contentar com arrependimento geral. É dever de todos procurar arrepender-se, particularmente de cada um dos seus pecados. Eu acho muito legal esse parágrafo, e aqui me traz a memória da época que Deus me converteu numa igreja neopentecostal, e é muito interessante, o pastor lá falava assim, pecado tem nome, CPF, RG. O que ele queria dizer com isso? Que nós pecamos pecados específicos, que nós devemos nos arrepender de pecados especificamente de cada pecado que nós cometemos. Nós devemos nos arrepender, não assim, Deus me perdoa porque eu sei que eu pequei contra o Senhor. É natural que nós cometamos pecados da ignorância ou pecados que são tão naturais para nós que nós nem identificamos como pecado. Isso pode acontecer. É importante pedir perdão por isso e também é importante pedir que Deus mostre para você onde você tem errado. É importante que você leia as Escrituras para que você possa compreender os padrões divinos e que você possa, então, entender quais são esses pecados que você tem cometido. Isso é uma coisa. A outra coisa é que nós, então, cometemos pecados específicos, né? Então, se eu vou me arrepender, eu não posso falar assim, pai, me perdoa porque eu me iro. Não. O certo será assim, me perdoa pelos pecados. Não, eu pergunto o seguinte, olha, eu mirei contra minha esposa, eu envergonhei o Senhor, eu mirei contra o meu colega de trabalho, eu mirei no trânsito, né? E por aí vai. É importante que esses pecados sejam, né, especificados. Olha, vamos aprender com Davi lá no Salmo 19. Davi era bom de pedir perdão, né?
talvez ele pecasse bastante. Vamos ver aqui, Salmo 19, verso 13, né? Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Veja, então a soberba era algo presente na vida de Davi, né? E olha que coisa interessante, ele fala para Deus de forma específica o pecado. Qual é o pecado específico que você precisa se libertar, que você precisa pedir perdão e que você precisa mudar? É esse que você tem que colocar diante de Deus, esse pecado, né? Vamos ver o que Paulo fala lá em 1 Timóteo, uma coisa muito interessante, né? 1 Timóteo capítulo 1, verso 13 a 15. Olha só Paulo falando: a mim, que no outro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Olha que coisa interessante. Paulo ele enumera os pecados que ele tinha cometido, mesmo no tempo dele de ignorância. Ele era blasfemo, perseguidor, né? Então, nós precisamos trazer essa prática para a nossa vida. Quais são os pecados e nominá-los, né, diante de Deus, né? Quando nós formos ali nos arrepender, pedir o perdão, né? Esse parágrafo vai falar um pouco disso, né? Ó. É dever de cada um fazer uma confissão particular de seus pecados a Deus, orando por perdão. E todo aquele que confessa os pecados, ora pedindo perdão e abandona esses pecados, achará misericórdia. Assim também aquele que escandaliza seu irmão ou a igreja de Cristo deve estar pronto por uma confissão particular ou pública do seu pecado e do pesar que por ele sente, a declarar o seu arrependimento aos que estão ofendidos. Isso feito, esses devem reconciliar-se com o arrependido e recebê-lo em amor. Então aqui a gente vai ver alguns conceitos muito interessantes. Então, o primeiro deles é que nós precisamos fazer uma confissão, né, particular de pecados diante de Deus. Né? Então, aquele que tem a fé salvadora, tem um arrependimento para a vida, ele vai o quê? Confessar os seus pecados diante de Deus. E ele confessa pedindo perdão, né? E uma coisa interessante é que aquele que confessa, ele encontra, né, misericórdia, né? Olha só, orando, pedindo perdão e abandona esses pecados. Então, qual é um sinal do arrependimento verdadeiro? É que a pessoa abandona o pecado que ela cometia. É natural, né? Pode acontecer ao longo da vida, né? Então, um pecado que é mais comum na sua vida, que você o abandone, em algum momento você venha cair nele novamente. Isso pode acontecer. Mas a ideia é que você tem que permanecer firme lutando, né? E essa prática não deve mais, né, ser feita de forma deliberada, planejada, né? Com aquela expectativa de obtenção de prazer. Mas vamos aqui para as perguntas, né? Ó. Como devemos proceder após arrependermos dos nossos pecados? Vamos aprender mais uma vez com Davi lá, Salmo 32. Salmo 32, versos 5 e 6. Olha só, confessei-te o meu pecado e em minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Então, meus irmãos, nós precisamos pedir perdão a Deus, né? Em tempo que pode encontrar-se, né? O que Deus pode ser encontrado, né? Então, enquanto nós estamos com vida, né? É óbvio que existem exceções, né? Pensa aí, você sofre um acidente, né? Você não vai perder a salvação, nós já vimos que a salvação ela não pode ser perdida, mas porque você não deu conta de pedir perdão por todos os seus pecados. A ideia é que você desenvolva essa consciência, essa propensão, né? A sempre estar aí se arrependendo daquilo que você tem feito de errado diante de Deus, né? Então, qual que é o resultado da confissão de pecados? Essas duas passagens são muito bonitas, né? Provérbios 28, 13 vai nos mostrar, olha só, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Veja, o pecado tem consequência na vida daquele que não se arrepende, não confessa diante de Deus. Essa pessoa jamais prosperará. Mas aquele que confessa, e não só confessa, mas ele deixa essa prática, ele abandona essa prática, ele alcançará misericórdia.
E o texto de primeira carta de João, capítulo 1, verso 9, é muito conhecido, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Veja, ele é fiel e justo, ele perdoa as nossas falhas, né? Eu já falei para você que Jesus Cristo morreu por todos os nossos pecados, né? Dos eleitos por todos os pecados que nós cometeremos ao longo de toda a vida. Contudo, ele é o quê? Ele é justo, ele nos perdoa e ele nos purifica de toda injustiça. Toda injustiça foi derramada, foi imputada em Jesus Cristo. E nós somos tidos por justos. Olha que coisa maravilhosa. E olha lá, qual deve ser a postura de quem reconhece que escandalizou outra pessoa? Então, na segunda parte desse parágrafo, ele fala que, olha lá, aquele que escandaliza seu irmão ou a igreja de Cristo deve estar pronto por uma confissão particular ou pública de seu pecado e de pesar que por ele sente, a declarar o seu arrependimento aos que estão ofendidos. Então, muitas vezes, nós cometemos pecado diante de diversas pessoas. E é nosso dever nos arrependermos e pedirmos perdão para essas pessoas, publicamente, na frente de todas elas, procurando individualmente as pessoas com as quais nós pecamos. É fundamental que quando você se arrependa, quando você peque, que você reconheça que pecou, que você se arrependa e que você vá pedir perdão para outra pessoa, né? E é importante que seja perdão, né? Muitas vezes, me desculpa. Não, é perdão. Você cometeu um pecado, né? Algo sério, grave, que precisa ser perdoado. Olha só que interessante esse texto de Josué, capítulo 7, Josué 7, logo depois do Pentateuco, né? Dos 5 primeiros livros, verso 19. Então aqui o povo de Deus tinha ido para uma batalha, Deus tinha dado orientações. Se não me engano, era a questão de que não podia pegar determinados tipos de despojo, de guerra. Eles vencem a batalha, voltam para o acampamento. Na batalha seguinte, eles são derrotados. E aí, o Josué fica sem entender nada. E Deus fala, tem pecado no meio do povo. E aí é descoberto, né? É feito um processo de avaliação lá, e que Acã havia pecado. E olha só o que Josué fala para Acã. Então disse Josué a Acã, filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores. E declara-me agora o que fizeste, não mo ocultes. Então, Acã pecou contra o povo de Deus, então com certeza pecou contra o seu líder instituído por Deus, que era Josué. E Josué fala assim, olha, confessa agora, e não me esconda nada. Então é importante que essa confissão seja feita aí para as pessoas envolvidas. E qual que deve ser então a postura do ofendido quando o ofensor se arrepende e pede perdão? Isso aqui eu não vou nem ler a passagem, né? Mas é o que? Perdoar. Jesus fala que nós temos que perdoar até 70 vezes 7, né? A ideia de perdoar indefinidamente, né? Sem uma limitação. Esse texto de 2 Coríntios vai falar que devemos demonstrar amor por aquele que se arrepende. Então nós devemos perdoá-lo, né? Perdoá-lo livremente. Isso às vezes é difícil, a gente tem que, com certeza, pedir auxílio ao Senhor para fazer esse ato, né? Mas quando o ofensor me procura arrependido, eu tenho que perdoá-lo, né? Definitivamente eu tenho que perdoá-lo. Então deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta, vou dar um tempinho para vocês. Tá, explique de novo a blasfêmia contra o Espírito Santo. Deixa eu ver se tem algum outro no Zap. No WhatsApp ninguém me procurou, mas aqui o Everton me procurou. Então vamos lá. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? No contexto em que o Espírito é blasfemado, e Jesus fala isso, é aquela expulsão que Jesus Cristo tinha feito do demônio. Ele fala assim, olha, quem fez isso foi ele faz isso pelo maioral, né? Pelo maioral dos demônios. E Jesus Cristo vai falar que, nesse caso, o que está acontecendo? Uma obra feita pelo Espírito, a expulsão do demônio, foi atribuída ao diabo, né? Então a ideia é que a blasfêmia contra o Espírito acontece quando alguém atribui uma obra do Espírito ao diabo, né? Que o diabo foi o autor daquela obra. Mas uma outra forma de analisar essa blasfêmia é o seguinte, a pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, ela jamais se arrependerá. Como ele é um pecado que não tem perdão, essa pessoa jamais será regenerada e ela nunca terá a fé salvadora, e como ela não tem a fé salvadora, ela jamais
se arrependerá daquele pecado, né? Então ela é um pecador contumaz que nós falamos, né? Aquele que não se arrepende, aquele pecador deliberado e que não consegue se desvencilhar desse pecado e se arrepender disso, né? Então a blasfêmia do Espírito, né, o entendimento que eu tenho visto aí na maioria dos teólogos é atribuir ao Espírito, atribuir ao diabo a obra do Espírito Santo, né? E a gente pode descansar no sentido de que se nós nos arrependemos de alguma coisa, com certeza nós não blasfemamos contra o Espírito, né? Muitas vezes as pessoas têm medo disso, né? Mas, e aí a confissão de fé, eu acho que ela é muito sábia na forma como ela desenvolve, quando ela fala que aquele que se arrepende verdadeiramente, né? Então, aquele que arrepende verdadeiramente, ele não blasfemou contra o Espírito, né? Porque o verdadeiro arrependimento só surge no coração daquele que foi regenerado. Everton, deixa saber aí se ficou mais claro agora, né? Senão depois a gente conversa em particular por conta do tempo, né? Mas só me dá um retorno. Vou esperar mais um tempinho, ver se alguém tem mais alguma dúvida, né? Sinta-se à vontade para mandar aqui no WhatsApp ou no próprio YouTube. Então tá bom. Também precisamos encerrar aqui por conta do horário, para prestarmos aí culto às 19, né? Aqueles que forem prestar culto agora às 19. Aproveitem esse momento e cultuem, né? Cantem, né? Louvem, prestem atenção na pregação da palavra. Nós vimos que ela alimenta a nossa fé. E que você tenha uma boa semana, né? Fazendo aquela piadinha infame, né? Aproveite o feriado, descanse, fique em casa. E descanse, né, no Senhor, sabendo que Ele tem o controle de todas as coisas e que Ele tem um propósito com tudo isso e que esse propósito é bom para a nossa vida, né? Então vamos orar para encerrar esse momento. Pai, muito obrigado por esse momento que tivemos. Te agradecemos pelo privilégio que nós temos de estudar a Tua Palavra, né, pela forma como temos estudado aqui a confissão de fé. O Senhor continue nos conduzindo nesse aprendizado a partir da Tua Palavra, das Escrituras Sagradas, né? São verdades que emanam ali das Escrituras. Ilumina o nosso coração, nos faz entender isso e absorver esses conceitos e que possamos colocá-los em prática. Mais do que conhecer, né? Que possamos viver isso, né, Pai? Que seja um conhecimento prático. Nos ajuda nisso. Que possamos ter a fé salvadora, aquela que confia unicamente em Cristo para a sua justificação, santificação, para a vida eterna. Nos ajuda, Pai, temos o arrependimento para a vida, aquele arrependimento genuíno, de se envergonhar do pecado, de não desejar mais pecar, nos ajuda nas nossas fraquezas. Somos fracos e precisamos do Senhor. Precisamos da Tua ação na nossa vida, para que possamos viver de uma forma cada vez mais parecida com o Teu Filho Jesus Cristo. Nos dê uma boa semana na Tua presença, que o Senhor continue nos sustentando, nos conduzindo, nos protegendo e nos ajuda, nos fortaleça dia após dia. Dá-nos cada vez mais prazer na leitura da Tua Palavra, nos momentos de oração contigo, que possamos desenvolver uma vida de intimidade com o Senhor. É no nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e pelo muito que o Senhor vai fazer. Meus irmãos, tenham uma boa semana, Deus os abençoe, se cuidem e, se Deus quiser, nos encontramos novamente no próximo domingo, nesse mesmo horário, aqui nesse mesmo canal. Então, um abraço para vocês.